Hoje é a nossa última ministração, quando nós estamos falando sobre sobrevivência em tempos difíceis. Hoje, durante esses dias, esses domingos, nós estivemos aqui juntos, aprendendo e podendo partilhar um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje eu quero partilhar com você que em tempos difíceis, você não é uma vítima. Amém? Fala assim, eu não sou uma vítima. Agora você acredita no que você fala e fala de novo, tá? Vamos lá. Eu não sou uma vítima. Já você está quase acreditando que você não é uma vítima. Vamos lá, a terceira e última vez para você realmente falar assim, é verdade isso que eu estou dizendo. Eu não sou uma vítima. Amém, aleluia, glória a Deus. Queridos, que bom nós estarmos aqui. Durante esses dias, as últimas 4 ministrações, falando em tempos difíceis, sobreviver em tempos difíceis. A primeira ministração, nós falamos que nos tempos difíceis, nós temos alegria, porque a nossa alegria não está condicionada aos problemas, às circunstâncias, às lutas que nós passamos. E por isso nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos colocar toda a nossa confiança nele. A confiança não pode estar no nosso, conhecimento, no nosso potencial, mas no Senhor. E por causa disso, queridos, nós precisamos manter a calma. Porque em tempos difíceis, às vezes o negócio é atribulado. Às vezes é meio tumultuado. E aí você precisa manter a calma. Porque você precisa pensar direito. Você precisa saber o que você faz, o que você fala, como você faz. E quando você começa a entender isso, você sabe que você precisa buscar ao Senhor em oração, a palavra. Você precisa orar, você precisa ouvir a voz de Deus através da palavra. Obrigado, filho. Através da palavra. E quando você ouve a voz de Deus, você não fica parado, você age. Você entende aquilo que Deus tem para você. Na segunda mensagem, nós aprendemos que em tempos difíceis, nós tomamos atitude. Então, porque nós entendemos, nós não ficamos parados, nós agimos, nós temos atitude. E nós aprendemos que o que gera atitude em nós o nosso estado emocional gera atitude. E às vezes, as pessoas quando estão num estado emocional meio precário, meio balangandã, lá meio mais para baixo, tá mais, aí tende a ficar assim, não sei se vai dar, não sei, E eu gosto de um texto de Provérbios que diz que quando você está desse jeito, a tua força é pequena, ou seja, quando você está mal, se você agir dessa forma, a tua força é pequena. Agora, se você está mal, é igual quando você, às vezes nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas às vezes você acorda de manhã querendo levantar, Tem uns que é todo dia, mas tem uns que é de vez em quando, acorda, não quer levantar, mas aí você faz o quê? Não, eu tenho que levantar, eu preciso fazer isso, aí você dá um up e levanta, Então, você age contra, às vezes, até seu estado emocional, psíquico, físico, porque você sabe que você precisa tomar uma atitude. O que gera atitude é a nossa fé em relação a nós mesmos. Quantas pessoas que não acreditam em si mesmo, e acabam acreditando no que os outros dizem, que realmente você não vale nada, você não tem condição de ser nada, você não tem potencial nenhum, e a pessoa começa a acreditar que realmente ela é daquele jeito. Então você precisa, ter fé em você mesmo. Essa fé em você mesmo não tira a sua fé em Deus, que é o que gera atitude em nós, é a nossa fé em relação a Deus. Não é colocando que Deus não precisa agir. Nós não estamos aqui dizendo que é o que eu faço que vale a pena. Não. A nossa fé em relação a nós está condicionada à nossa fé em relação a Deus. Por quê? Porque nós cremos que tudo que nós fazemos é por causa dEle. É porque Ele nos capacita. E você entende que o seu potencial está ligado a uma vida de atitude. Você tem um potencial enorme.
Às vezes você não acredita, mas Deus acredita em você. Então você precisa começar a acreditar em você. A terceira ministração nós falamos sobre, em tempos difíceis, clama-se por recurso. A pastora Flávia, ela falou sobre a necessidade que nós temos de ter sabedoria, de buscar a sabedoria. Nós temos que crer em Jesus, na palavra de Jesus. Nós não podemos nunca duvidar. E sempre crer que quando nós pedimos sabedoria, Deus dá liberalmente sabedoria. Só que quando Deus dá sabedoria, a gente não pensa. Às vezes a pessoa pensa assim, fala: Senhor, eu quero sabedoria, Senhor, me dá sabedoria em nome de Jesus. E Deus vai abrir um balde de sabedoria e derramar, e você vai ser um Salomão na vida, o mais sábio. Deus te dá sabedoria. Agora, conhecimento você tem que correr atrás. Então você precisa estudar. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler livros, bons livros, sabe? Tem muita gente que lê um monte de livro aí, mas livros bons, às vezes está deixando a desejar. Às vezes lê um monte de livro e não lê a Bíblia. Então você precisa ler, ter conhecimento, porque através do conhecimento você vai ganhar sabedoria. Porque Deus te dá, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, mantenha os teus olhos, os teus ouvidos, o teu coração aberto para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus está fazendo. E se você vai com o Senhor, com a presença de Deus, queridos, você vai ver como que Deus vai manifestar na sua vida. Semana passada, a pastora Flávia disse que em tempos difíceis, entende-se a teologia. Lembrando que teologia, um modo simples de nós entendermos, é o estudo sobre Deus. É aprender sobre Deus, é conhecer mais a Deus. E nós temos que olhar para as circunstâncias com os olhos da fé. E você precisa olhar, às vezes a pessoa olha de um lado, e fala assim: mas não tem jeito, olha pela fé. Olha para o seu futuro com os olhos de esperança. Olhe para o seu futuro com os olhos de esperança. Sabe, aquilo que Deus vai manifestar na sua vida. E ela disse assim também, que a coroa da vida é prometida àqueles que o amam. Quem ama o Senhor, quem ama Deus, quem ama o Senhor Jesus, receberá dele a coroa da vida. E esse motivo, queridos, nos leva a ter uma visão, não uma visão terrena, mas uma visão de eternidade. Uma visão da eternidade, daquilo que Deus tem preparado. E você com isso vai poder superar tudo aquilo que vem contra você, através do amor. E hoje, agora, eu quero comentar com você e começar a falar com você a respeito de que em tempos difíceis, você não é vítima. Você não é vítima. Muitas pessoas gostam de ser vítimas, agem como vítimas. E eu quero começar com um texto que vem assim, dando um murro em nós. Sabe, vem dando assim aquela, sabe quando um boxeador dá aquela assim, estão lutando lá o MMA, dá aquela assim no queixo que derruba a pessoa? Esse texto faz isso com a gente. Mas vocês não vão cair não, tá? Fica tranquilo, que vai ficar todo mundo de pé. É o texto de Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Olha que texto maravilhoso. Ele é um texto difícil, porque é um texto bem duro para a gente. Deus está falando para nós assim: olha, é os céus e a terra como testemunha contra vocês, é contra cada um de nós. Por quê? Porque eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, para vocês escolherem. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele mostra o caminho, queridos. Ele não deixa a gente perdido no caminho. Ele fala assim: olha, gente, eu estou mostrando aqui, vocês têm a oportunidade de escolher a vida e a morte. Escolha a vida. Vocês estão entendendo? Deus está falando para a gente assim: vocês estão compreendendo o que eu estou mostrando para vocês? Está aqui, a escolha é pessoal, mas eu estou mostrando para vocês a vida e a morte. Escolha esse aqui. Escolha a vida, não a morte. Por quê, queridos? Porque quando nós passamos por tempos difíceis,
nós temos a tendência de nos tornarmos vítimas. E você não é vítima. Por isso você precisa escolher a vida. Por isso você tem que ter discernimento e sabedoria para olhar e saber assim, eu vou escolher a vida. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero, porque ele diz aqui, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Então você não é vítima. A escolha, quando nós escolhemos errado, não sou olha só o que foi escolha minha. Fui eu que escolhi errado. Se eu escolher pecar, queridos, eu vou sofrer as consequências do pecado. Se eu vier aqui roubar alguma coisa da igreja, eu vou assumir as consequências de depois ser preso por causa disso, de ter que pagar, aquilo que eu fiz, aquele erro que eu cometi. Então eu preciso ter consciência disso. Agora tem um outro texto que é maravilhoso. Nós estamos falando sobre tempos difíceis, baseado em Tiago, capítulo 1 de Tiago. E esse texto é tremendo. Tiago 1, 16 a 18. Olha aí comigo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Não se engane, meu amado irmão. Tudo que é bom vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que Deus tem para você, Ele vai dar a você. Mas você precisa escolher a vida. Você precisa escolher andar com Ele. Você precisa escolher viver as promessas dEle. Você precisa escolher andar com Ele. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele não tem mudança, queridos. Ele é o mesmo. E Ele quer o melhor para você. Então, vamos começar a entender essa diferença entre vítima e sobreviventes, entre vítimas e vencedores. Sabe como que age as vítimas? A pessoa vitimista, não é uma vítima, eu fui vítima de um assalto, eu fui vítima de um acidente, não é essa vítima. A pessoa que é vitimista, que ela se considera uma vítima de tudo, né? A vítima, ela se posiciona sempre numa perspectiva de dor. Ela consegue enxergar somente através de sofrimento, do sofrimento. Tudo para ela é sofrimento. Elas demonstram atitudes tóxicas. São pessoas que, se você ficar perto delas, é tóxico. Você acaba se contaminando com aquilo. E você corre o risco de se tornar uma pessoa igual. A pessoa vitimista, ela sempre transmite um negativo. Um exemplo, bem claro para nós. Você chega para uma pessoa, de repente, você não sabe que a pessoa é vitimista. Mas você chega para ela e fala assim, mas eu bati, estou com uma dor nesse ombro. Dor no ombro? Isso não é dorzinha de nada. Você precisa ver, está doendo meu cotovelo, meu dedo, esse outro cotovelo, a dor na coluna, eu estou me arrastando, a dor no pé que eu tenho, gente, vocês não têm noção. Você fica até com dó da pessoa, porque o vitimista ele nos leva a ter dó dela. É isso que ele faz. Olha só, olha essa frase aí. O vitimista, né, a mentalidade do vitimista, uma mentalidade vitimista é uma visão distorcida da realidade. As vítimas culpam a Deus ou ao destino pelas suas frustrações, isentando-se de suas responsabilidades. Geralmente o vitimista é assim. Ele não assume a responsabilidade. Ele não assume que foi ele que errou. Ele não assume que é culpa dele. Ele não assume que ele está gordo porque come demais. Ele não assume que está doente
porque não sabe se controlar, ele não assume, sabe, não assume nada. Né? A pessoa vitimista, ele é desse jeito. Olha essa outra frase. As pessoas que adotam esse papel mendigam amor e atenção ao despertar um sentimento de pena no outro. O que ela faz? É a dor. Ela começa a dizer, fala assim, pai, mas você não sabe. Você começa a ficar com dó dela. Você contou de um problema seu, mas ela falou tanta coisa que ela está passando, que você fala assim, puxa vida, que dó. Que dó dessa pessoa. Porque o vitimista, ele mendiga amor, ele mendiga atenção, ele mendiga ser visto, ele mendiga que as pessoas o percebam. Então, uma das formas dele fazer isso, sabe, é ser vítima. Vítima de tudo, e ele não assume a responsabilidade. Culpa a Deus, né? Tem muitas pessoas que acabam afastando e abandonando a fé em Jesus, porque culpa a Deus. Culpa a Deus porque Deus, sabe, levou o pai, levou a mãe. Culpa a Deus porque Deus levou um filho. Culpa a Deus porque algo ruim aconteceu com um irmão, com uma irmã. Culpa a Deus por uma situação difícil que ela está passando, por uma enfermidade que ela está passando. Culpa a Deus. Vamos pensar aqui numa pessoa assim, vamos pensar, imaginar. A pessoa fuma a vida inteira. A gente sabe, está escrito até lá na carteira de cigarro, que é prejudicial à saúde, que causa câncer. E depois de 40 anos fumando, ela adquire um câncer de pulmão. E ela culpa a Deus. Às vezes a pessoa culpa a Deus por causa dessa situação. Nem todos, gente, nem todos os cânceres que acontecem é por causa, às vezes é uma anomalia, às vezes acontece por outros motivos. Eu estou só citando um exemplo, porque as pessoas às vezes culpam a Deus. E às vezes nós agimos dessa forma, gente, e agimos como vitimista. Agora, algumas pessoas têm traumas do passado, né, ou a circunstância difícil que ela está passando. Agora, nós não podemos deixar que essas coisas, sabe, determine quem somos, ou determine a nossa mentalidade, ou determine o que nós seremos. Nós não podemos permitir que essas circunstâncias nos tornem vítimas. Porque se nós deixarmos de lado, nós vamos deixar de lado, queridos, a imagem que Deus criou, aquilo que Deus criou, que é belo, que é perfeito, que é bênção, que é você. Deus criou você, você é bênção do Senhor. Agora o diabo quer deturpar isso e nos tornarmos vítimas do diabo, vítimas dele. Então você não é vítima, tá? Agora, nós vimos como que um vitimista age. Agora, como que um vencedor age? Primeiro texto, queridos, olha aqui, texto tremendo. Porque um vencedor não olha as circunstâncias. Está aí o texto? Pode colocar o texto, Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! O vencedor, então, você acha que é tribulação, é angústia, é perseguição que vai me parar? Você acha que é fome? Que é nudez, é falta de roupa, falta de um sapato novo? Você acha que um perigo, uma espada vai me intimidar? Você acha que uma doença, uma dificuldade, falta de dinheiro vai me intimidar? O vencedor não olha isso. O vencedor, porque ele olha para aquilo que Cristo fez por ele. É isso que eu e você precisamos olhar, para aquilo que Jesus Cristo fez por nós. A natureza de Deus é vitoriosa. E se você tem Jesus no seu coração, você tem a natureza de Deus em você. Então você é mais do que vencedor. Jesus carregou, queridos, a dor, o sofrimento. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando o que Jesus fez por nós, lembrando o sacrifício dele, e por isso nós temos vida. O texto de João 1, 1 João
5:4 fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Se você é nascido de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, você vence o mundo, você vence o sistema, você vence, porque não é as circunstâncias que vão determinar quem você é hoje ou quem você vai ser amanhã. É Jesus. Ele carregou, Ele nos livrou do fardo de vítima, Ele nos livrou, sabe, da mentalidade medíocre, de miseráveis. Ele nos libertou disso. E Ele nos fez parte dEle. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E olha só como que Jesus era conhecido. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Queridos, o vencedor jamais será um coitadinho. Jesus, Ele passou tudo aquilo para que nós não nos considerássemos vítimas, nem coitadinho. Jesus nunca se considerou coitadinho. Jesus nunca pediu para que eu e você olhássemos para o sacrifício dele e falar, coitadinho de Jesus. Ele não fez isso para ser visto dessa forma. Ele fez isso para nos libertar do pecado e das garras das trevas, das garras de Satanás. Por isso que Ele fez. Não foi para nós o considerarmos um coitadinho. O vencedor, queridos, é aquele que lida com as aflições, é aquele que lida com os problemas, é aquele que lida com as batalhas diárias, lançando todas elas na cruz de Cristo e entendendo que a dor e o sofrimento pode ser um momento de crescimento, mas também o vencedor não cai, sabe, naquele cotidiano de reclamação e de murmuração. O vencedor busca em Deus uma declaração de vitória que está na palavra dEle. O vencedor acredita no sobrenatural dEle na sua vida. O vencedor, querido, ele entende, os traumas podem ser dolorosos. O vencedor entende que as dificuldades podem ser difíceis. Talvez você não conheça todo mundo, e você olha para todo mundo e fala assim, essas pessoas nunca tiveram problema, mas você não conhece a vida do outro. Você não sabe o que a outra pessoa passou. Talvez você está se vitimizando com uma coisa, mas se você soubesse o que a outra pessoa passou desde a sua infância, você ia falar assim, meu Deus do céu, eu sou um hipócrita. Pastor, mas o senhor não sabe, é aquele negócio da dor de dente, né? A minha dor de dente sempre vai doer mais que a dos outros. Então, nós não somos vítimas, queridos. O vencedor sabe que é amado por Deus. Vencedor, queridos, ele sabe, ele não depende do seu esforço, da performance. Ele confia em Deus e sabe que ele é amado por Deus. Que Deus o ama. Mateus 3:17 diz assim, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O mesmo Deus que disse de Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É o mesmo Deus que nos ama, que se importa conosco e que diz para nós, estes são os meus filhos amados. E Ele quer ter prazer em nós. Depende de mim, de você, escolher a vida, não a morte. Escolher o caminho dEle, não o seu próprio caminho. É isso. Sobreviventes e vencedores, queridos, olham através das lentes dadas por Deus, que nos permite enxergar mais longe, mais alto e mais profundo. Vencedor, queridos, aquele que é um sobrevivente em dias difíceis, não anda olhando com as suas lentes carnais e terrenas, mas com as de Deus, que enxerga o sobrenatural de Deus, que vê, como diz minha mãe, né, vê atrás das montanhas. É isso, queridos. E considera com alegria, todo o tempo, a sabedoria de Deus, o privilégio, sabe, olhar as perspectivas daquilo que Deus tem preparado, em amor e por amor a cada um de nós. É isso que nós precisamos. Agora, queridos,
Uma coisa que nós precisamos compreender é que nós não podemos romantizar o sofrimento. Mas, pastor, tem isso? Tem. Olha só esse texto de 1 Pedro 2,20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Que glória tem, se pecando e esbofeteando por isso, o suportais com paciência? Que glória tem nisso? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Se a pessoa está fazendo coisa errada, ela apanha, ela é pega, né, levam as borrachadas, ela suporta com paciência, não está fazendo nada, porque ela fez coisa errada. Ela vai sofrer as consequências da coisa errada. Agora, se entretanto, quando você pratica o bem, quando você faz as coisas certas, você sofre igualmente e suporta com paciência, isso agrada a Deus. Isso é grato a Deus. Isso glorifica o nome do Senhor. Quando nós estamos supostos o quanto nós estamos dispostos, não é supostos, não, dispostos a suportar pelo Senhor. Esse texto aqui não está dizendo, queridos, que nós não podemos sentir mal. Não está dizendo que, sabe, não vai ter dias na vida, igual eu falei, que você não vai querer levantar. Mas você dá um up lá, fala assim, não, eu tenho que levantar, eu tenho que ir para a batalha, eu não posso ficar aqui, a vida continua. Tudo bem, querido, se num dia ou outro não estiver bem. Mas isso não, você não pode condicionar a sua vida a esse dia. Agora, algumas pessoas estão presas no sofrimento, na dor. Algumas pessoas, sabe, romantizam esse sofrimento. Elas, ai, minha dor, ai, meu problema, ai, meu sofrimento, ai, e conta isso, sabe, como que se fosse uma vantagem. E não é, queridos. O sofrimento, queridos, que traz miséria, morte, enfermidade, não é a vontade de Deus para você. O que Deus quer para você, queridos, é vida, e vida em abundância. Agora, infelizmente, algumas pessoas imaginam que quanto maior o sofrimento, maior o esforço, mais santo ela se torna. Acha que pode ser só purificado por isso. Queridos, nós somos purificados pela palavra. É a palavra de Deus que nos limpa, é a palavra de Deus que nos transforma. É verdade que em alguns momentos, Deus pode usar sim, algumas situações difíceis, porque a gente é cabeça dura. Nós somos duros, gente, às vezes nós não aprendemos, Deus tem que permitir algumas coisas para a gente aprender, tem que levar algumas cabeçadas para a gente entender. Agora eu entendi que não é por aqui, né? Agora eu entendi que eu tenho que escolher a vida. Depois de apanhar tanto, você tem que escolher. Fala assim, não, agora eu aprendi. Quantas vezes nós já nos fizemos isso? Puxa vida, fiz errado, agora eu entendi que não é desse jeito. Então, mas não é, queridos, não é por isso que todo sofrimento, Deus está mandando eu sofrer. Deus não é ruim, gente. Deus não é sádico. Deus não é maldoso. Deus é bom. Tá? Mas às vezes Ele permite. Tá? Agora eu quero falar com vocês as diferenças entre vítimas e vencedores. A diferença entre vítimas e sobreviventes. Eu vou listar rapidamente, se você quiser tirar foto, você tira, porque são 2 slides, mas é rapidinho, eu vou passar. A vítima é pessimista, o vencedor é otimista. A vítima fica esperando até amanhã. O vencedor sabe que hoje está cheio de potencial, cheio de oportunidade. O hoje é o dia, é agora. A vítima tem uma honra seletiva, só honra algumas pessoas. O vencedor honra a todos. A vítima é motivada pela crise ou pela dor. Só se tiver uma crise, uma dor, que ele tem motivação. O vencedor é motivado pela visão de Deus na vida dela. A vítima vive reclamando. O vencedor declara e confessa a palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso você precisa conhecer a palavra, para você declarar,
para você não ser uma vítima, mas sim um vencedor. A vítima tenta agradar pessoas, só quer fazer as coisas para agradar, para que seja visto, para que as pessoas sintam bem. O vencedor agrada quem, gente? A Deus. Nós precisamos, porque se você agradar a Deus, queridos, é isso que importa. Não é para você pisar em ninguém, tá? Não é para você, sabe, ser rude com ninguém, mas nós temos que agradar a Deus. A vítima se satisfaz com aquilo que é medíocre. Medíocre é aquilo que é mediano, aquilo que qualquer coisa dá. Sabe aquela história? Ah, não, é para o Senhor mesmo, então vamos para o Senhor. Ah, Deus, eu não ensaiei não, mas vou cantar uma música para o Senhor. Aí canta tudo desafinado. Sabe, a guitarra está para lá e ele está para lá. Ah, eu vou tocar uma música que é para o Senhor. O teclado está para lá e o violão está para o outro lado, totalmente diferente. Ah, é para o Senhor. Não, gente. O medíocre, não, a vítima se satisfaz com o medíocre, com o mediano, com qualquer coisa. Qualquer coisa está bom. O vencedor anda em excelência, faz o melhor. Dedica, sabe, ensaia, prepara, sabe, errei. Errei aqui, ó, gente, me desculpa, me ajuda aqui, estou errando. O vencedor tem essa visão. Ok? Agora o próximo slide. A vítima está esperando ir para o céu, porque não suporta a terra. Deus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, porque eu não suporto mais essa vida. Quer ir logo para o céu. O vencedor faz o quê? Traz o céu para a terra, gente. Vive a presença do Senhor neste lugar, nessa terra, com todo o sofrimento que existe. A vítima vê os problemas como obstáculo, o vencedor vê os problemas como oportunidades. A vítima desiste rapidamente se não tiver êxito, o vencedor não para até conseguir. A vítima determina seu relacionamento com Deus pela performance, o vencedor sabe que é amado antes de tudo. Queridos, que cada um de nós possamos ser dedicados a viver como vencedores. Sabe, não estamos falando aqui de lidar bem com o sofrimento e com a dor só, mas de assumir o nosso, sabe, o que Jesus Cristo fez por nós, de assumir que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, por causa dele nós somos mais do que vencedores. E com essa visão, queridos, de um sobrevivente, você tem tudo que precisa para vencer o desânimo, a falta de coragem, sabe, para vencer todo as falácias, as falações, o que falam de você, o que denigre, como um sobrevivente, como um vencedor, como um filho de Deus, você tem tudo que você precisa. E eu quero agora com você, queridos, compartilhar, quando você tiver lutas, dificuldades, provações, você vai enfrentar elas com 3 perguntas. A primeira pergunta: minha fé está em coisas perecíveis ou permanentes? A sua fé está em coisas que deterioram, está em coisas na casa, no templo, na igreja aqui, nas 4 paredes, no seu carro, no dinheiro no banco. A sua fé está nessas coisas ou naquilo que é permanente? Olhe, queridos, avalie o que você está vivendo, as circunstâncias que você está vivendo através dessa ótica. Onde está a sua confiança, queridos? Nas coisas que duram ou nas coisas que não duram? A sua confiança está nas coisas da terra ou na eternidade? A sua confiança está num governo ou está no Senhor Jesus? Queridos, a nossa confiança não está num governo político. A nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. É Ele que pode fazer todas as coisas. Sabe, perdas, contratempo, dificuldades, luta que a gente passa, não pode definir o nosso sucesso ou fracasso, queridos. Coloque os seus olhos em coisas que são maiores. Não fica colocando os teus olhos naquilo que é pequeno, aquilo que é terreno. Coloque os teus olhos na eternidade. Coloque os teus olhos naquilo que vai ser eterno, naquilo que não é perecível. É isso, queridos. A segunda pergunta: minha esperança é determinada pelos meus problemas ou pelas promessas de Deus?
Onde está a sua esperança? Você tem esperado, sabe, que os seus problemas desapareçam? Você está orando para Deus desaparecer os seus problemas? Gente, Deus não te dá uma varinha de mágica, não. Sabe, Deus acaba com isso. Sabe, Deus te dá a capacidade de vencer os problemas, de lutar, de batalhar. Tem gente que diz assim, eu queria ir embora logo dessa terra, porque eu não aguento mais esses problemas. Vença cada problema, cada dia, cada manhã, cada instante, queridos. Onde está a sua esperança, queridos? Nessas coisas ou nos propósitos e planos de Deus para você? Você tem grandes problemas e um Deus pequeno, ou você tem um Deus grande e problemas pequenos? Porque muitas vezes nós estamos fazendo isso, queridos, colocando os nossos problemas como se fossem maiores que Deus. E a última pergunta, querido, para nós fecharmos. A minha motivação principal, qual que é a sua motivação principal, querido? É amar a Cristo ou se sentir aliviado? Tem muita gente que está buscando a Cristo porque quer se sentir aliviado, está cansado. É lógico que tem o texto da palavra de Deus que diz, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É verdade, essa é uma palavra de Deus para nós, mas tem gente que não quer amar a Cristo, só quer o alívio. Tem gente que não quer seguir a Cristo, não quer andar com Cristo, só quer ser aliviado das circunstâncias. E não é fácil responder essa pergunta, querido. E a gente olha, quando você olha para os cristãos na terra, na face da terra, você vai observar. Você vai observar. Você lembra que eu sempre falo aqui, acho que faz 16 anos que nós estamos aqui, né? Não faz aproximadamente esse tempo todo que eu falo. Que nós, como brasileiros, temos dificuldade de entender o que é amar a Cristo, o que é conversão. Nós temos dificuldade, querido. Porque você pode sair ali fora agora e gritar, Jesus é o único Senhor. A pessoa pode te xingar, pode te mostrar o dedo, pode falar um monte de coisa para você. Fica quieto. A pessoa pode falar um monte de coisa para você, mas só isso. Então nós não sabemos, queridos, que quando Jesus veio e colocou o reino de Deus, e quando Ele implantou o reino de Deus, e Ele foi ao céu, os seus discípulos e todos aqueles que aceitaram a Ele após aquele momento, entendiam que aceitar e andar com Jesus em seus corações era estar disposto a morrer por Jesus. Nós não sabemos o que é isso, queridos. O que é morrer por Jesus? E nós vemos muitos cristãos espalhados na face da terra que sabem o que é morrer por Jesus. Eu estava vendo agora esses dias no Egito, está havendo uma grande... Deixa eu mudar, senão os ouvidos deles ali vai ficar, né? Tudo no ouvido deles. No Egito, queridos, o que está havendo? Está havendo um êxodo, porque alguns islâmicos extremistas estão sendo expulsos de seus países, eles estão indo para o Egito. E quando chega no Egito, sabe o que está acontecendo? Uma diminuição de cristão, porque eles estão matando os cristãos, porque simplesmente são cristãos. Mas nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Então, queridos, nós precisamos entender. Sabe, a minha motivação principal é amar a Cristo ou se sentir aliviado? Eu fico no alívio quando eu vou na igreja, mas segunda-feira Cristo ficou lá na igreja e eu vou viver minha vida. Não é assim que Ele quer. Ele quer que você viva Ele todos os dias da sua vida. Você está disposto a suportar as dificuldades por Jesus que sacrificou a sua própria vida por você? Você está disposto? Esses cristãos espalhados pelo mundo estão. O irmão Leonardo, ele tem uma lista de pessoas que estão presas
Algum tempo atrás, ele me mostrou uma lista de pessoas presas em containers, queridos, a céu aberto. Estão presas dentro de container. Agora, você imagina um container, 50, 100 pessoas dentro de um container, no sol. Por causa de Jesus. Porque falaram de Jesus, porque são cristãos. Pastores estão sendo mortos. A pastora Flávia falou domingo passado aqui de um pastor de uma igreja eles estavam num encontro, né? E ela estava falando que eles estavam num encontro em Hong Kong, e um determinado pastor falou que ele tinha saído e a esposa dele estava lá, e de repente os funcionários de um partido comunista chegaram, invadiram a casa, porque souberam que lá eles estavam cultuando a Deus, e ela pôs essas pessoas a fugirem pelo fundo, por outro lugar, e ela assumiu: eu sou pastora, eu sou, e ela foi levada para a delegacia e apanhou durante 2 dias, durante 2 dias ela apanhou, queridos, e a gente pensa que apanhar é levar umas varadinhas, apanhar nesse sistema é levar bordoada, é enfiar, sabe, graveto debaixo da unha. Você já enfiou um, né? Algum dia você já passou. Agora você imagina a pessoa querendo fazer isso e pegar uma agulha e começar a enfiar debaixo da unha, né? É sofrer. E esse pastor fala: você consegue imaginar o privilégio de nós podermos ser considerados dignos de sofrer por Ele, por Jesus? Foi o que os discípulos chegaram, depois de passarem a noite, depois de apanharem, eles chegaram lá felizes da vida. Nós apanhamos por Jesus. Você está disposto a isso, queridos? Ou você simplesmente quer um alívio para a sua alma? Você está disposto a viver nessas condições? Porque é muito fácil, queridos, a gente ser cristão quando tudo está bem, mas o dia que não estiver bem, você está disposto a andar com Jesus? Se houver uma perseguição, você está disposto a isso? Lembra de uma coisa, querido: sempre que você começar a desanimar, lembre dessas 3 palavras que nós falamos nessas 3 perguntas: fé, esperança e amor. Está nesse versículo de 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. A primeira pergunta fala para nós: a minha fé está em coisas perecíveis ou permanentes? Lembra de uma coisa: a fé ancora seu coração e mente no fato de que Deus está no controle. A fé leva você a entender que Deus está no controle de toda e qualquer circunstância. A fé nos leva a entender que Deus está no controle do nosso Brasil. Nós não somos guiados pelo que está acontecendo no nosso país. Nós somos guiados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, e nós vamos viver segundo a Palavra de Deus. Se tivermos que sofrer, vamos sofrer, não importa. A esperança, a segunda pergunta, fala sobre a esperança. A minha esperança é determinada pelos meus problemas ou pelas promessas de Deus? A esperança, lembra que Jesus, tem um plano e uma promessa para você. Esperança te faz lembrar: olha, não é isso, tem uma promessa para mim, e eu creio nessa promessa. E a última pergunta: a minha motivação principal é amar a Cristo ou simplesmente sentir alívio? Qual que é a sua motivação principal? O amor desvia o seu foco das dificuldades. O amor desvia o seu foco das batalhas, das lutas. O amor faz com que você dirija, olhe e veja o privilégio de sofrer por Ele, por Jesus, como uma expressão de devoção, de gratidão, de adoração a Deus. Então o amor faz com que você não fique olhando para essas coisas, mas louve a Deus, adora a Deus pelo privilégio de sofrer. Nós nunca sofremos por Jesus, queridos. Sabe quando falam para a gente: ô crentinho, né? Sabe quando te chamam, te tiram sarro no serviço, te humilham? Isso não é sofrimento, gente. E a gente acha que a gente já sofreu muito.
Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais aquele colega de trabalho que fica, sabe, acho que todo mundo aqui conhece, eu vou falar porque ele não tem problema de falar, não falei com ele, mas depois eu falo com ele. Quem conhece o Zé Carlos da rádio? Conhece o Zé Carlos da rádio aqui? Todo mundo conhece o Zé Carlos? O Zé Carlos. Então, o Zé Carlos trabalhou comigo no banco. E quando eu vim para cá, eu tive a grata satisfação em saber que ele tinha aceitado Jesus e que era um crente em Cristo Jesus. Porque quando ele falou para mim: ô irmão, você lembra quando nós estávamos no banco, o tanto que eu te atazanava, tanto que eu pegava no teu pé? Eu falei: pois é, Zé, e o tanto que Deus é bom, salvou você, né? Como é bom isso, e a gente não sofre nada, isso não é sofrimento, gente. Isso não é nada. Então, queridos, o amor faz com que a gente entenda o privilégio de sofrer por Jesus. Considere, queridos, pense no que você ouviu hoje. Guarde isso no seu coração. Isso vai nos ajudar a ver a realidade, a não a realidade terrena, mas a estar com os nossos olhos focados na realidade, na vida eterna, na nossa eternidade. Em tempos difíceis, queridos, sobreviventes não só supera as provações. Sabe, nós não vamos apenas superar esses momentos difíceis. Nós entendemos que nos momentos difíceis, nós não somos vítimas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler e encerrar com esse versículo. E depois desses versículos nós vamos cantar uma canção. Mas apesar, eu vou ler o mesmo versículo em duas traduções. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É o mesmo versículo. Apesar de tudo que nós sofremos, queridos, é isso que precisa ficar no nosso coração. Você não é vítima dessas circunstâncias, desses problemas, dessas dificuldades. Você não é vítima do sistema político. Você não é vítima de nada do que está acontecendo no mundo. Você não é vítima da economia. Você não é vítima em nada, queridos, dos problemas, das doenças, das enfermidades que você está passando. Você não é vítima. Você é mais do que vencedor. Você tem uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que amou você a ponto de morrer por você. É isso que Ele fez por você. Que o seu coração, querido, se abra para aquilo que Deus tem preparado para você. Que você permita que o Espírito Santo entre no teu coração e fale: Senhor, me converta de verdade. Eu quero estar disposto a andar contigo, não simplesmente ter um alívio na minha alma. Eu quero viver a fé em Cristo Jesus. Não é que você quer sofrimento, não, mas que você está disposto a andar com Jesus e sofrer o que for preciso por amor a Jesus. Falem de você, queridos, detonem a sua vida, discriminem você, não importa. Viva a fé, porque você tem uma vitória esmagadora por meio de Cristo Jesus, que te amou e te salvou e te libertou. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus.